Fala, povo querido aí do nono ano, tudo bem com vocês? Então, gente, estamos aqui para retomar nossas aulas, né? Após um período aí de quarentena. E a nossa vida, ela precisa continuar, é por isso que nós estamos aqui, né? Saindo um pouco da nossa zona de conforto, né? A gente prefere as aulas presenciais, na verdade, pelo fato da estrutura da escola, do espaço, da convivência com nossos colegas, tanto professores como alunos. Mas o meio virtual também tem muito a nos ensinar, é uma forma também que está aí para ser utilizada, não é a ideal, não é a que nós queremos nesse momento, mas a gente vai dar continuidade aos nossos estudos por aqui, né? Nessa primeira semana, acredito que as aulas serão gravadas, né? A de terça-feira, a de quinta-feira, e logo em breve as aulas serão ao vivo, né? Até a gente conseguir voltar às nossas aulas presenciais. Então, é uma satisfação enorme estar voltando a falar para vocês, estar com vocês, ainda que no ambiente virtual. Se sintam muito bem-vindos e vamos começar as nossas aulas desde já. Bom, para essa retomada, eu preparei para vocês, nesse início de retorno das aulas, dessa modalidade virtual, uma revisão dos nossos capítulos que nós estudamos. Para isso, eu peço que vocês peguem o caderno de vocês da matéria, o conteúdo, coloquem próximo de vocês, né, caneta, papel, quem gosta de fazer anotações a lápis, né, lapiseira, fique à vontade, tá? Vá para um lugar calmo, mais tranquilo, dentro do possível, mais silencioso possível, né? De preferência, quem puder também, coloque o fone de ouvido, porque ajuda melhor na concentração. E o seu material, tanto quem tem virtual, quem tem o material físico, né, o livro, para que você possa acompanhar os principais destaques, né? Nós estamos já há algum tempo sem ter aula, então é necessário que a gente retome inicialmente com a revisão, tá certo? Então vamos lá. Afastar aqui um pouquinho para o lado aqui a câmera, para que a gente possa visualizar as partes do livro necessárias, tá? Então, como vocês podem ver aí, acompanhar com a gente aqui na página 10 do material de vocês, tem o capítulo 1 que trata do tema da globalização, né? Então, já relembrando também um pouquinho das nossas aulas presenciais, quando a gente falava em sala que a globalização ela começa verdadeiramente com as navegações, né? A prática do mercantilismo aqui, ó, as grandes navegações, aqui nesse segundo parágrafo do contexto histórico, tá? Então, é necessário que você possa ir relembrando essas coisas para ir reativando a mente, o cérebro de vocês desse conteúdo, tá certo? Então, globalização aqui na geografia, a gente vai buscar o contexto das grandes navegações, onde por ocasião desse contato maior com outras terras, outros locais, outras culturas, né, outros hábitos e costumes, os europeus foram entrando em contato e espalhando, passando a sua cultura para as outras e recebendo também muitas informações, muitos costumes, hábitos, né, alimentos, né, a culinária foi muito marcante nesse início de processo, porque a gente tem que lembrar que no século XVI ainda não havia um sistema eficiente de refrigeração, no máximo conservação, né, dos alimentos. Então, aquela velha prática de conservar os alimentos através de conservação misturando com outros produtos. Então, essa prática levou a eles a ter grande interesse por isso, porque principalmente para navegadores, eles não tinham como conservar por muito tempo os alimentos. Então, ficava em alto mar, né? Então, aquele risco de morrer de fome. Com o tempo, os alimentos vão sendo simplesmente acabando e eles têm que racionar aquilo que eles têm. Então, preservar bastante os alimentos. Então, essa era uma prática, né, a procura de novos alimentos para misturá-los, né, e tudo que deu origem a uma série de coisas. Algo que eu poderia lembrar para vocês, que vocês já devem ter visto com a professora Tayana na disciplina de História, é o surgimento, né, que foi inserido nesse hábito alimentar aqui na cultura brasileira, da feijoada, né, que no transporte de escravos, né, no continente africano aqui para a América, os alimentos eles iam sobrando e aí naquele compartimento onde ficavam os escravos iam guardando esses alimentos, juntando, né? E aí veio o hábito de misturar feijão, arroz, orelha de porco, né? Folha de louro. E aí, né? Surgiu a nossa querida hoje feijoada, né?
Então, é isso aqui importante destacar. Então, se você puder já ir anotando, fazendo aí o seu resumo dessa aula virtual, o contexto histórico que surge a globalização. A primeira forma de globalização que se tem é com as navegações, certo? Descendo aqui um pouquinho, a gente tem a prática do mercantilismo, né? Então, por mercantilismo, essa prática mercantil de você sair do continente europeu, né, com as suas naves, né, interessante que as embarcações, né, os barcos, né, caravelas, naus, eram conhecidas também como naves naquela época, né, e literalmente os foguetes, né, digamos assim, as formas mais modernas de transporte que nós temos hoje, eram naquela época as embarcações. Então, a prática, né, do mercantilismo é a procura de riquezas em outros continentes, né? Então, tem aí a partir do século XVI, né, ainda até o XVIII, como marca aí o texto para a gente, essa busca de riquezas de outras culturas, né? A Europa não tinha mais território físico disponível, então eles precisavam aumentar esse território para além mar, e foi o que aconteceu. Então, pessoal, praticamente essa prática mercantilista utilizada, né, nas grandes navegações pelos europeus deram origem ao capitalismo moderno, né, que nós conhecemos, né, pois é desse período também em que começa a se cunhar, né, fabricar moedas, né, e eles procuravam fazer esse comércio, né, principalmente nos locais mais longínquos, por exemplo, como na própria Ásia. E aí vale se destacar, né, a Índia, a China, né. Então, inclusive, eu queria agora visitar com vocês um dos entrepostos que eram o principal, né. No caso, a gente tem, explicando aí essa questão do entreposto, é um local muito conhecido onde se pratica o comércio, né, onde muitas pessoas procuram, né, de diversos lugares do mundo para estabelecer comércio. Então, vamos utilizar aqui da ferramenta do Google Earth e vamos visitar aqui a Índia, né, já que a gente citou a Índia, primeiramente, no porto, né, entreposto, como é falado pelos historiadores, de Calicut, aqui quase que no sul da Índia, descendo aqui a câmera, né, a gente tem aqui Calicut. Então, esse local, aqui, ó, chegando aqui um pouquinho mais próximo, era um local que era muito procurado nessa época, no século XVI, onde havia a troca de vários objetos, né, pessoal, utensílios, né, do dia a dia, animais, tinham os conservantes naturais, né, como a pimenta, né, tinha tecidos diversos, né, de púrpura, tinha, enfim, então assim, vários objetos, vários produtos aqui do sul da Índia, quase, né, em Calicut, e os europeus vinham muito para cá. Mas vamos pensar um pouquinho com a cabeça de quem vivia nesse período, nessa época, né, os portugueses, europeus, espanhóis, entre outros. Eu vou aqui distanciar um pouquinho a câmera para que a gente possa voltar para a Europa, né? Opa, deixa eu só virar aqui um pouquinho. Chegar aqui, vamos lá. Estamos aqui pela África, mas a gente quer subir um pouquinho mais aqui até chegar na Europa. Estamos quase lá. Só virando aqui um pouquinho a câmera. Que agora essa ferramenta ela é online, né? Antes ela era um aplicativo, agora ela é online. Então tá aqui, ó. Portugal, Espanha, como a gente pode ver. Só fechar aqui essa janelinha, né? Então, aqui, ó, Portugal e Espanha aqui ao lado. O caminho natural para as Índias seriam, pegando aqui as embarcações, no caso de Portugal aqui, e deixa eu aproximar mais aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Passar aqui pelo Estreito de Gibraltar. Aqui nós temos a África, né, que é o Marrocos, e Portugal viria por aqui via embarcações, passando aqui pelo Mar Mediterrâneo, né, fazendo essa rota aqui do sul da Itália, certo? E indo, né? Indo direto aqui, ó. Bem por aqui no Egito, ele poderia descer aqui, ó. Passando aqui, né? Deixa eu tentar fazer esse caminho aqui, tá? Atravessando todo o Mar Vermelho aqui, ó. Aí descendo e indo aqui, ó, em direção à tão procurada Índia, certo? Aí chegar aqui no porto de Calicut, como eu mostrei a vocês, tá? Esse era o caminho, tá bom? Mas por que esse caminho deixou de ser utilizado, né? Nas nossas aulas nós conversamos muito sobre isso.
Pois vamos precisar voltar para que a gente possa entender. Passar aqui pelo Mar Vermelho, né? Tá, voltando aqui. Ó, toda essa extensão aqui, ó, é o rio Nilo, ó, tão importante para a cultura egípcia. Voltando. Aqui, no meio do caminho, a gente tem aqui a região do sul da Itália. Certo? Deixa eu escrever aqui para vocês. Continuando aqui nessa ferramenta. Vamos lá. Vou colocar aqui Veneza, né? Afastar um pouquinho a câmera. Veneza, vamos lá. Então, os venezianos, que Veneza na Itália, eles estavam dominando, né? Era um povo muito guerreiro, dominava também as navegações, e eles estavam dominando toda essa extensão de comércio pelo mar Mediterrâneo e por terra, né? Da Europa, né? Em direção à Ásia, né? Nessa direção aqui, ó, direita, e da Ásia para o restante aqui da Europa. Quem tentasse fazer comércio com esse povo era taxado, né? Ia ter que pagar impostos na ida, na volta, passar pelo Mar Vermelho. Eles, né, tinham controles por aqui no sul da Itália, né? Eles dominavam tudo isso, por terra, por mar. Então, ou você enfrentava-os, né, o que demoraria bastante, né, as batalhas, ou você pagava os impostos. Então, era muito caro você fazer esse caminho para a Ásia, né, tendo que passar pelos venezianos, certo? Então, no caso, o que foi adotado, né, a história vai contar para a gente, vai demonstrar, é que vamos pegar aqui o caso de Portugal. Desceu o Mar Atlântico, né? Desceu aqui o oceano, melhor dizendo, né? E eles passaram já a fazer comércio aqui nessas ilhas, as Ilhas Canárias, né? Aqui, ó. Certo, pessoal? E saíram também aqui, sempre indo pela, digamos assim, né? Pela lateralzinha aqui, né? Do continente africano, onde eles foram fazendo colônias, onde eles foram dominando toda essa região e foram aqui, ó, dando a volta no continente africano, ó, foram descendo, né? Fazendo colônias aqui, né? Aí chegando aqui no sul, né, do continente africano, nessa região aqui tem muitas tempestades, o mar muitas vezes é revolto, e aí eles batizaram como o cabo, né, das tormentas, e depois que eles conseguiram passar essa parte aqui e ir de fato para a Ásia, né, aqui onde eles vão procurar o sul da Índia, né, aqui em Calicut, vão batizar de Cabo da Boa Esperança, né. Então, veja, foi esse caminho que Portugal traçou, né? E para eles se apresentou como melhor opção do que ir pela terra, certo? Porque seria mais custoso, mais dispendioso, né? Não iria efetuar para eles um lucro tão querido por qualquer nação, né? Naquele momento. Então, dessa forma foi que eles fizeram esse caminho. Então, veja que as navegações elas tinham esse destino, né? O sul aí da Índia. Tá? Em algum momento eles vão usar a rota, né, para a América, né, para as Américas. Chegando aqui, né, nas Américas, né, a Espanha vem mais ao norte, né, América do Norte, né, e Portugal vem para cá, para a América do Sul, certo? Mas aí são outras temáticas, tá bom? Então conseguimos aí compreender a intenção, né, dos portugueses, né, com essa prática aí do mercantilismo, né? Na verdade, é a intenção de todas as nações europeias, tá? Então, descendo aqui um pouquinho, né? O encontro deles aí na imagem com o povo nativo daqui, né? Vamos passar um pouquinho, tá? Certo. Então, essas navegações também contribuíram para que a gente pudesse ter no mundo aí grandes novidades, a tecnologia vai se aprimorando, né? No caso, com as navegações, né, veio aí a utilização, né, da bússola, né, e o sistema de mapeamento, pessoal, foi inaugurado e usado com muito mais força nesse período. Então, a gente tem aqui, né, algumas técnicas que foram desenvolvidas nesse período, tá? Mais tarde, vai acontecer que a mão de obra vai precisar ser alterada, né? Até então, a mão de obra era a mão de obra escravizada, né? E aí eles faziam comércio de escravos
utilizando-se do comércio africano, né, que já utilizava essa prática da escravidão há muito tempo, né, e aí eles compravam escravos, né, trocavam, todo aquele comércio de escravos que a gente sabe, e fazia essa travessia dos escravos do continente africano para o continente americano, tá certo? Mas aí, com o tempo, o mundo do trabalho é modificado, não tem mais sentido você alimentar tantas pessoas num mesmo ambiente, sendo que você vai dar conta de todas essas pessoas. Não. Se eu tenho 150 trabalhadores, antes escravos, todos eles precisam comer, se alimentar bem, dentro do possível, vestir, né, para executar o seu trabalho, precisam dormir, precisam descansar, né, para poder render bem. Então ficaria muito custoso para uma pessoa só ter esses trabalhadores a sua responsabilidade. Então a lógica do mundo do trabalho ela é alterada para o sistema de indústrias, né, onde você dá um valor simbólico ali para a pessoa, né, digamos assim, uma espécie de salário, né, vai ser mais uma ajuda de custo, porque a ideia de salário ela vai ser construída ao longo do tempo, e essas pessoas vão ter que ir atrás de uma casa para morar, vão ter que comer, vestir, e estar no outro dia cedo de manhã para trabalhar, sair no final do dia, e pronto, não é mais responsabilidade, digamos assim, do dono da casa, né, o dono da casa grande e da senzala. Então esse trabalho é modificado, né, inicia-se na Inglaterra, e aí ele vai passar para as outras partes do mundo aos poucos, certo? Então a gente tem aqui imagem das primeiras ferramentas utilizadas na indústria, né? As primeiras máquinas, né, que vão ser movidas a carvão, né, o carvão mineral que é bastante abundante, né, na Inglaterra, e ele vai ser o combustível, né, propulsor dessas máquinas no início, certo? E aí, uma das técnicas, como eu falei, o mundo do trabalho é modificado, e uma das primeiras técnicas a ser utilizada é o Taylorismo. Então, no ano de 1911, Frederick Winslow Taylor, né, engenheiro mecânico, vai produzir, né, protótipos de maquinários que vão ser colocados nas indústrias, certo? Então, você observou aí, ó, anote no seu caderno. O mundo do trabalho com as navegações é né? A ideia é que tenham mão de obras escravas, né? Esses escravos vão estar plantando, colhendo, né? Transportando cargas, né? O meio de transporte são os navios, certo? E aí, esse mundo do trabalho aos poucos vai mudando a lógica, né? Agora temos um proprietário de indústria que ele não é mais 100% responsável pelos trabalhadores, certo? A propulsão desse trabalho vão ser as máquinas, vão sim precisar de muita mão de obra, mas o proprietário da indústria, ele não é literalmente o dono da força de trabalho. Tem um trabalhador que ganha, né, uma certa quantia para que ele coma, para que ele vista, para que ele arranje um lugar para dormir, para passar a noite, né, e volte de manhã cedo para o trabalho. E a técnica do trabalho, antes, com as navegações, que era 100% braçal, agora tem um maquinário. A pessoa precisa saber operar essa máquina, né? E aí vem a primeira técnica, né, digamos assim, o Taylorismo, certo? Que foi colocado a partir de 1910 dentro das indústrias. Então, o que acontece? O trabalhador, ele vai exercer uma atividade específica, seja ligar a máquina, desligar a máquina, fazer manutenção na máquina. Então, as pessoas têm a necessidade de se especializarem em um trabalho, certo? E vai ser responsável pelaquela parte do trabalho, né? Aquela ideia da empresa. Vamos imaginar que nós entramos na empresa, uma pessoa é responsável pela portaria, outro pela limpeza, outro pela segurança, outro pelo maquinário, outro pelos funcionários, né? Outro vai ser responsável pela fiscalizar o trabalho. Então, essa ideia de setorização no mundo do trabalho é o Taylorismo, tá certo? Então, para fechar com vocês, né, na primeira revolução industrial, a gente tem o maquinário que vai ajudar a produzir peças de roupa, né, blusa, calça, né, etc, etc. Então, é uma revolução têxtil, né, que vão ter os maquinários das indústrias, vai nascer as indústrias, tá certo, pessoal? Vai mudar o mundo do trabalho, o trabalhador agora vai ter o seu salário, certo? Com as duas aspasinhas aí, certo?
E nesse mundo do trabalho, a prática, né, a técnica do trabalho vai ser o taylorismo, certo? O trabalhador ele tem uma função específica dentro da indústria, tá bom, pessoal? Então, o trabalho ele é fracionado. Cada trabalhador tem, exemplo, se for, o texto vai falar para a gente, se for na fábrica de motos, se fosse numa fábrica de motos, né? Então, um é responsável pelo freio, o outro pelo amortecedor, o outro para colocar a borracha nas rodas, né? O outro pela parte do guidão ali da moto, certo? E assim sucessivamente, tá certo? Então, essa é a primeira revolução industrial. Nessa primeira parte do vídeo, né, dessa semana, a gente vai até aqui, certo? Na próxima aula, que vai ser gravada também, a gente vai continuar na segunda revolução industrial, na terceira, né? E a gente vai até o capítulo 3. Então, lembrando, a função, o que a gente espera de vocês nesse momento é que você revise realmente, né, esse conteúdo, né, através desse capítulo número 1, que você, se você já fez resumo, se você já fez atividades, relembre essas atividades, tá, pessoal? Vocês vão fazer as anotações devidas. Eu vou deixar no sistema EDB para vocês, né, através da Agenda Edu, uma atividade para você fazer, né, a mais sobre esses conteúdos que nós estamos estudando, né? Vai ficar na agenda para vocês, certo? Até a próxima aula, um abraço em todos. Tchau, tchau.